Boa tarde, eu estou passando hoje aqui no portal 8 do 8 para compartilhar uma experiência que eu tive ontem. Lembrando que hoje inicia Lua Minguante e Lua Minguante representa muitas situações. Entre uma delas, encerramento de ciclo, mergulho na nossa profundidade, para que a gente mergulhe no nosso íntimo, no nosso interior e perceba o que a gente não quer mais, o que a gente precisa trazer à tona para limpar, eliminar da nossa existência, do nosso dia a dia. E ontem eu tive uma experiência que a princípio me deixou, eu me senti desconfortável. E, claro, eu sou extremamente reflexiva e sabendo desses movimentos e sabendo que toda experiência que vem para nos ensinar algo, eu me permiti olhar para essa situação, para aquele desconforto e identificar o que aconteceu que eu entrei nessa linha do desconforto. Aí, seguinte, gente, há muito tempo eu falo para vocês sobre a importância da palavra, o quão energético é cada letra do nosso linguajar, do nosso alfabeto. Cada letra, ela é um símbolo. Cada símbolo tem um valor energético. Quando a gente unifica essas letras e formam palavras, elas potencializam a junção de cada letra mais o sentido e o significado da palavra. E quando a gente pega essa palavra e forma frases, a gente está somatizando cada energia de cada letra, símbolo, mais o sentido da palavra e mais o sentido da frase. E eu venho sentindo cada vez mais a necessidade de falar menos, de me justificar ou de explicar menos. E eu tô entendendo qual é a lição, né? Ou entendi qual é a lição daquela situação de ontem. Porque era uma situação que já estava resolvida, foram sugestões que eu passei para um determinado grupo, onde estava havendo risco de morte, e daí eu passei algumas sugestões que foram acolhidas, não naquele patamar que eu sugeri, mas por causa de legislação, enfim, não poderia, né, acolher aquela sugestão, mas fizeram uma medida paliativa, né, para que aquela situação deixasse de acontecer e evitasse um risco maior de acidente. E enfim, estava resolvido. Lá naquele grupo estava resolvido, porque a pessoa responsável por aquele grupo já tinha escrito problema solucionado, problema resolvido. Então, para mim, estava resolvido e ok, eu desencanei daquela situação. E daí eu digo, né, sobre a importância da palavra, a importância de você buscar compreender cada coisa que foi dita ou falada, a importância da gente estudar, fazer leituras, Tá me faltando a palavra agora, né? Tá me faltando a energia suficiente para concluir esse raciocínio, mas a importância da gente saber discernir, saber entender ou buscar entender o que a pessoa está tentando explicar. E daí eu venho há muitos anos, mas eu estudei gestão de recursos humanos. Gestão de recursos humanos ensina como a gente é o escudo, o pessoal do RH é o escudo entre patrão e funcionário. A gente leva porrada de ambos os lados e a gente precisa amenizar o que o funcionário traz para o patrão e o que o patrão devolve para o funcionário. A gente está ali como escudo.
E uma das orientações das nossas mestres de recursos humanos, das nossas professoras de ADM, que são nossas mestres até hoje, e a gente tem contato com elas até hoje, é quando a gente explica algo e a gente percebe que a pessoa não compreendeu, a gente precisa falar de forma diferente a mesma coisa, até que a pessoa entenda. Então a gente utiliza palavras diferentes, a gente utiliza exemplos, a gente utiliza figurações até que aquelas pessoas entendam. E eu ainda trago isso comigo, essa de explicar tudo miudinho, porque eu preciso dessas explicações miudinhas, porque em muitas situações eu tenho dificuldade de interpretação de texto. Então eu preciso que as pessoas me esclareçam. E daí eu gosto de passar tudo bem miudinho, para não deixar dúvida alguma. Então, percebendo essa dúvida daquela pessoa que questionou, que ela nem se enquadrava naquele perfil onde foi falado, mas ela, não sei se tomou as dores de quem poderia se enquadrar naquele perfil, ou o que eu percebo, assim, sabe, o prazer de distorcer a palavra para gerar intriga? Porque tem pessoas que vivem, se alimentam energeticamente de discussões, de intrigas, de brigas, tá? E daí eu percebi aquilo e eu fiquei muito incomodada. E daí eu digo, eu vivencio essas situações porque eu acho que é uma forma dos meus mentores, dos meus anjos, dizerem assim: Terezinha, tu ainda estás no planeta Terra. O planeta Terra ainda é dualidade, ainda é bom e mal, é certo e errado. Então, não é porque você pratica coisas boas, não é porque diariamente você procura estudar e praticar o bem que está todo mundo neste caminho. Então, eu acredito que é uma forma deles dizerem assim, não entra na ilusão de acreditar que aqui já virou paraíso. E eu preciso de vez em quando desses puxões de orelha, porque de vez em quando a minha vida eu sinto como se realmente eu estivesse vivendo no paraíso. Mas eu estou no planeta Terra, o planeta Terra é dualidade energética. É bom e mal, é certo e errado, é amor e ódio, é briga e reconciliação, ainda é isso. Então eu preciso dessas experiências para que eu me aterre, para que eu perceba, ainda não está nesse patamar que você está sentindo ou acreditando. E daí eu percebi, e daí aquilo me gerou desconforto, porque daí, gente, eu estou vivendo um dos melhores períodos da minha vida. Em questão de consciência, em questão de autoconhecimento, em questão de escolhas, o que eu estou escolhendo experienciar, o que eu estou escolhendo sentir, o que eu estou escolhendo viver, é um dos melhores momentos. E eu sei o quanto isso é maravilhoso. E daí eu desejo que todas as pessoas experienciem isso também. E daí eu digo que eu entro meio que numa utopia de acreditar que está todo mundo experienciando isso, né? E não. Aí eu fico, não sei se decepcionada ou triste de perceber que tem pessoas que ainda vibram nessa polaridade da discussão, de se alimentar dessa energia negativa que gera uma discussão onde foi tudo tão explicado, com cuidados, inclusive, com cuidados que eu não precisava ter, porque eu não me enquadro naquele perfil. Mas justamente por estar preocupada com as pessoas que se enquadram naquele perfil e que pode ter fatalidades, é que eu despertei para a necessidade de passar aquele assunto para aquele grupo. Olha, gente, parece brincadeira de criança, mas uma brincadeira de criança onde envolve risco de morte deixa de ser brincadeira de criança, e os pais precisam sim ficar mais atentos às suas crianças. Tipo, eu não tenho mais criança, eu não tenho por que me preocupar, mas por ter esse olhar para as outras que estão, o mundo à minha volta, eu chamei a atenção.
E daí, como foi desvirtuado as coisas que eu falei, como foi distorcida as coisas que eu falei, quem se enquadra naquele perfil ficou ofendido. E daí quis discutir. E daí eu não discuto. Eu não discuto porque eu percebo que se da forma como eu expliquei, bem explicadinha, a pessoa não entendeu, eu não tenho mais o que falar para aquela pessoa. Eu já usei toda a energia possível para levar aquela informação. E se a pessoa não captou, se ela escolheu captar a forma contrária do que eu estava querendo, aí é dela, aí eu entrego para ela. Então, a partir dessa minha escolha do me calar, o que eu venho percebendo? Eu estou ficando mais forte. Porque palavras são energias a partir do momento que eu falo frases, letras, né, e conclusões, diálogos, textos, eu estou mandando a minha energia. E se a minha energia chega lá, ela não é compreendida, ela volta de uma forma equivocada, eu só aceito se eu quiser. E eu estou me negando a aceitar entendimentos equivocados. Aí eu me fecho, aí eu me protejo, aí eu crio um escudo energético à minha volta, onde eu não aceito o que não é. E eu não aceito o que eu não disse. O que as pessoas entenderam é delas, o que eu disse é meu. E ainda assim, pedir desculpas pelo mal entendido, que realmente não foi a minha intenção. E daí a pessoa responde assim: hipocrisia a essa hora. Aí o assunto precisa estar encerrado. E daí eu percebo assim, né, que quando as pessoas elas estão feridas, ou quando elas colocam uma coisa na cabeça e elas se fecham para aquele entendimento, ou para a sua dor, ou para o que outras pessoas disseram, e daí eu digo cuidado, eu tenho muito cuidado com quem eu influencio, porque qualquer atitude que as pessoas que eu influencio vier a tomar, eu sou corresponsável por aquela atitude. Então eu tomo muito cuidado com as palavras que eu utilizo, por causa disso. Eu não quero ser responsável por uma escolha equivocada de alguém, tá? Eu quero ser responsável pelas minhas escolhas. Então, eu entendi que a partir deste momento, né, que eu me fecho, que eu me protejo ou que eu me nego a entrar numa discussão onde eu já sei que do outro lado não vai ter o mínimo esforço de tentar entender que o que eu estou falando é A e não B, para que eu vou gastar a minha energia se a pessoa está limitada, se a pessoa está fechada para compreender? Não é jogar energia fora? Se eu continuo falando para pessoas que não estão fazendo a mínima vontade de entender, se tudo que elas absorverem, elas vão desvirtuar, sabe, aquele negócio de fartas, eu imagino assim, tochas de fogo sendo enviadas, e daí, por mais generosidade que tenha alguém que está tentando auxiliar, se a pessoa está se sentindo ofendida, eu preciso respeitar aquela pessoa e deixar. Não vai ser eu que vou trazer esse esclarecimento e esse entendimento para aquela pessoa. Será outras pessoas, de outras formas. Talvez até pelo próprio incidente que possa causar. Então, eu quis trazer essa virada de chave por causa disso. Tá? Então, assim, ó, qual é a minha sugestão? Evitem entrar numa discussão aonde você percebe
que a outra pessoa não está fazendo o mínimo esforço de tentar te entender, você só vai jogar a sua energia fora e você vai enfraquecer e a outra pessoa vai ficar forte. Porque você está emanando energia para aquela pessoa, energia de orientação, e a pessoa está se alimentando porque é uma energia boa. Aí ela fica forte dentro da maldade dela e você fica fraca, porque você está se doando, mas a pessoa não está canalizando da forma correta. E daí, quando eu inicio um novo terapeuta, eu digo para ele, você, ou para ela, né? Você vai aprender a manipular energias. Cuidado com o que você vai fazer com essas energias. Então, é isso. Cuidado, você está recebendo informações. Cuidado, se você desvirtua essas energias para o seu bem-prazer e isso prejudica outras pessoas, semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, muito cuidado. Este é um cuidado que eu tenho. E daí eu quis vir passar isso para vocês. Então, me gerou esse desconforto porque me trouxe novamente para a Terra. E dizer assim, você ainda não está no paraíso. Por mais que tudo que esteja aqui, eu tenho entendimento que aqui é um paraíso divino de se morar, o planeta Terra. Que todas as energias que tem aqui, da divindade, todas as criações, todas as criaturas têm energia divina e isso é fantástico, é fabuloso. Mas esse é o meu entendimento e o entendimento de outras pessoas que me conhecem há muito tempo e que vibram também dentro deste entendimento. Mas não são todas as pessoas que têm este entendimento. E para algumas pessoas, estar aqui no planeta Terra é estar no inferno. E daí, novamente, eu digo, polaridade, céu e inferno, aqui. Algumas pessoas se sentem no céu, outras se sentem no inferno. Algumas gostam da prática do bem, outras adoram discutir e praticar maldades. Então é isso, gente. Trouxe essa consciência, quis compartilhar essa experiência com vocês. E eu agradeço a essas pessoas que trouxeram esse posicionamento, porque me trouxe essa consciência da importância do não jogar a minha energia fora através da palavra, porque daí eu vou me enfraquecer. E daí sou eu que tenho que ficar correndo atrás de terapeuta e de algum local para eu repor as energias que eu perdi. Então, muito obrigada às pessoas daquelas pessoas duas específicas do grupo que aí a bateria tá fraca, gente, que causaram isso e me trouxe essa consciência. Muito obrigada.